Olá, tudo bem? Felipe Guimarães aqui da Texas Soluções em Energia e eu tô vindo aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre ROI em no-breaks. Se você não sabe o que é ROI, eu vou fazer uma breve apresentação, nada demais, uma breve explicação na verdade, não vou apresentar nada. O que é ROI? ROI vem de retorno sobre investimento, ou Return of Investment, do americano, do inglês. E o que seria retorno sobre o investimento? Então, se você compra um equipamento, um bem, um serviço, você faz um investimento em algo, espera-se que aquele investimento lhe dê retorno. Você faz um investimento financeiro e aquele investimento vai te dar um retorno financeiro. Então, se você compra um bem, um serviço, você imagina que aquele serviço ou aquele bem vai te trazer algum retorno financeiro. E é sobre isso que eu queria tratar com você hoje, sobre o olhar ou olhando para um no-break, que é a nossa especialidade. Para quem não sabe, nós da Texas Soluções em Energia somos especialistas em venda, manutenção, projetos, customização de no-breaks. E eu queria tratar um pouquinho esse tópico de retorno sobre investimento, que muitas das vezes é abordado pelos nossos clientes num cenário onde se imagina no-breaks com alto valor de investimento. Então a gente chega a ter no-breaks, na verdade em cenários domésticos, no-breaks são itens que não têm um investimento muito relevante, muito alto. Em cenários domésticos você vai ter no-breaks de 300, 400, 500 reais. Então isso é um investimento legal, mas não é um investimento tão expressivo. Mas quando você vai falar de grandes potências ou de grandes indústrias, grandes varejos, enfim, grandes empresas, quando vão comprar no-breaks de potências bem relevantes, então a gente vai falar de no-breaks de 10 kVA para cima, 10, 20, 30, 50... Enfim, você vai falar de investimentos muito relevantes. Você fala em no-breaks com mais de 5, 10, 20 mil reais de investimento. A gente tem no-breaks aqui que a gente já vendeu por 400 mil reais, a depender da potência, da autonomia. Então, se você pensar em 10 mil reais ou 400 mil reais, são investimentos muito relevantes quando a gente pensa em no-breaks. E aí, sempre no radar da gente, sempre vem aquele questionamento de qual o retorno que eu tenho com esse investimento? E eu queria trazer duas abordagens aqui. Uma abordagem talvez não muito técnica, inicialmente, que é uma abordagem que eu diria que você pode levar de fato para o lado do investimento. Se você for levar em consideração um no-break como um investimento, você vai precisar pensar nele de uma forma onde você atrele a ele a situações onde ele te protege, vamos colocar dessa forma. Eu falo, Felipe, como assim situações que ele me protege? A bem verdade é que, de forma direta, um no-break ele é um investimento onde ele não vai te dar um retorno direto, como no caso de um investimento financeiro. Um investimento financeiro, você vai lá, sei lá, na tua poupança, ou você vai lá num fundo de investimento, ou em ações, você compra um ativo financeiro a investir, sei lá, algo como 10 mil reais. E naquele investimento, ao longo do tempo, ele vai te render juros. Com o no-breaks, a relação não é dessa forma. Você não consegue, comprei um no-break e daqui a X tempo esse no-break vai me render algo. Então a forma da gente pensar ROI em cima de no-break, nesse primeiro cenário que eu falei que ia expor para vocês, é a gente imaginar esse no-break ele está conectado, ele está ativo, ele está protegendo que tipo de cenário? Ou ele está protegendo que tipos de ativos dentro da tua empresa? Então vou dar um exemplo, já dei alguns exemplos aqui em outros vídeos, mas um exemplo muito simples é você pensar numa loja de supermercado, onde o no-break ele vai segurar toda a bateria da frente de loja. Ou seja, você vai ter supermercados com dois caixas, dois PDVs, ou vai ter supermercado com 10, com 20, com 50, você pega grandes lojas com quase 100 checkouts, e você imaginar que, primeiro, aqueles checkouts desprotegidos, ou seja, se você perder eles, você vai perder parte do investimento que você fez. Então, se você levar em consideração que um checkout vai custar entre 2, 3 mil reais, e você de cara multiplicar isso por 10 checkouts, está falando em 30 mil reais. 20 checkouts, 60 mil reais. E você vai multiplicando. Então você pode ter até 600 mil reais investidos em frente de loja, onde o no-break vai proteger esse teu ativo, que, imagina, num caso de queima de um equipamento como esse, você perde o ativo.
Então o no-break ele vai estar muito atrelado a esse cenário, né? Não um cenário onde você tem um ganho, mas sim um cenário onde você deixa de perder algo, né? Eu dei um exemplo de perda por queima, né, ou má utilização do equipamento, mas você pode ter exemplos de perdas financeiras até. Por exemplo, ainda num cenário de supermercado, se o supermercado deixa de ter energia ou aquele equipamento para por algum motivo, né, no caso o caixa, a frente de loja, aquele supermercadista, aquela loja, ela deixa de vender, ela deixa de faturar. Então, ainda assim, a gente está falando de perda e não de ganho. E como é que a gente vai relacionar ROI a perda ou ativos nessa situação? Então, eu queria imaginar, na verdade, um cenário onde você pode imaginar duas coisas, né? Eu falei que ia falar de 2 cenários. Então, o primeiro cenário é você relacionar o ROI como algo de ganho, performance. E aí eu já esclareço que você não vai conseguir fazer uma relação direta. Agora, qual é o segundo cenário? E aí eu acho que esse cenário é um cenário um pouco mais técnico e é um cenário onde você vai conseguir vislumbrar situações reais do teu dia a dia, situações onde você que já vive esse universo de no-break, ou na área de TI, ou na área de administração, ou você faz a gerência, a gestão da manutenção, né, da tua loja, escritório, enfim, do grupo de empresas que você cuida. É o cenário do seguinte: eu tenho um parque de no-breaks atendendo vários cenários, seja frente de loja, seja data center, CPD, servidores, ativos de rede, né, como suítes, enfim. E eu tenho um parque de no-breaks, eu tenho vários no-breaks no caso, e eu tenho no-breaks que duram mais tempo e duram menos tempo. E a primeira pergunta que eu te faço é: quanto tempo o no-break deveria durar? Se a gente for usar as regras de contabilidade, questões financeiras, e aí assim, me perdoem, mas não sou contador, né? Não sou especialista nessa área, mas a gente conhece. O que a gente conhece sobre isso é que o no-break ele vai ter ali, né, a relação de depreciação está ligada à vida útil dele, né? Então, de 100%, né, do valor de um no-break, né, se a gente pensar que o no-break ele vai depreciar em 5 anos, você tem uma depreciação média aí de 20% ao ano, né? Então, contabilmente ou a título financeiro de fato, você vai falar em depreciação. Mas percebe que a gente ainda não está falando em ganho? E eu queria trazer você para um universo desse ganho. E por isso que eu trouxe você para uma ideia de depreciação inicial, porque se você for imaginar que a vida útil de um no-break ele vai chegar bem em 5 anos, e se o teu no-break não chegar em 5 anos? E se o teu no-break não durar tanto tempo? Eu queria fazer essa abordagem com você. E que tipo de abordagem? Uma abordagem onde o que você pode pensar ou fazer para fazer o teu no-break durar esse tempo. Você fazer com que, de fato, você utilize ele o máximo possível, né? Diferente, muitas das vezes, de situações, e assim, a gente vive isso o tempo inteiro, né? Vida real, né? Com clientes no dia a dia. Você tem situações de clientes que compram um no-break 1 ano e meio depois, o no-break já morreu, já acabou, já, enfim, queimou, falhou, ele já perdeu o no-break. Ou então, em cenários que são mais comuns até, que é o cenário da troca de bateria, né? E aí a discussão sempre acontece, é o seguinte: comprei o no-break, ele vai durar 5 anos direto? E o que mais acontece é que, cara, 1 ano e meio depois, 2 anos, no máximo 3 anos, é muito comum em situações de no-break você ter que precisar trocar as baterias. E aí, Felipe, como é que eu faço para melhorar todo esse cenário, para utilizar o no-break o máximo possível, para fazer um investimento pontual e não precisar ficar investindo o tempo inteiro em manutenção, em troca de bateria, em troca de peça, ou até mesmo a perda total do no-break? E é sobre isso que eu queria falar rapidamente aqui com você. Existem algumas situações em que você pode otimizar isso. E eu vou te dar algumas dicas aqui. Legal? Primeira situação, a primeira questão é o seguinte: vamos pensar na tecnologia que o no-break te oferece. E aí, nesse caso, não quero falar se o no-break ele é senoidal ou não é senoidal. Eu quero falar com você porque, na verdade, aí você vai estar falando da qualidade da energia. Certo? Seria ótimo que em todos os cenários o teu no-break fosse senoidal. Isso é bom para o teu equipamento. Mas se ele não for e o teu equipamento suportar, tá tudo certo. O que eu quero falar aqui com você é sobre
tecnologias em no-breaks online e no-breaks offline. No-breaks que trabalham com o inversor ativo ou o inversor em stand-by. E no que isso influencia na vida útil do teu equipamento, podendo te dar mais ROI ou menos ROI, tendo que fazer com que você invista mais num processo ou menos. Então, eu quero levar em consideração o seguinte: no-breaks offline tendem a ter uma durabilidade maior. Poxa, Felipe, isso é uma regra? Claro que não. Mas, na teoria, e aí essa teoria se confirma na prática, eles vão durar mais pura e simplesmente pelo fato de que seus inversores eles vão trabalhar um tempo menor. Eles vão funcionar por menos tempo. E aí, naturalmente, vão desgastar menos. Por que isso? Se você for entender o funcionamento de um no-break, o no-break, como a gente sempre fala aqui, né? Se você já assistiu outros vídeos, você já me ouviu falar isso. Se não, volta uns vídeos atrás, aí você vai ver eu falar sobre o funcionamento do no-break de uma forma geral. No no-break você vai ter bateria, transformador, retificador e inversor. O circuito de inversor, ele é um circuito que ele faz a conversão da bateria, da energia da bateria, que normalmente são 12 volts, para a energia que você precisa, que geralmente é 127 volts ou 220 volts. Então você vai imaginar que em no-breaks online, imaginar não, você vai saber que no-breaks online tem os seus inversores funcionando em tempo integral. Eles sempre estão pegando energia de 12 volts, seja da bateria, seja do retificador, e sempre estão convertendo isso para 127, 220 volts. Ou seja, toda a parte eletrônica do no-break está ativa o tempo inteiro. Aí você vai falar, pô, Felipe, que parte eletrônica? Eu tenho uma placa aqui, que não é uma placa de inversor, mas eu vou mostrar para vocês. É uma placa, aqui no caso é uma placa de uma chave estática. Tá vendo aqui? Você vai reparar que ela tem diversos componentes. Diversos componentes, ó. Tudo isso aqui é componente, capacitor. Então tem vários componentes numa placa. Quando essa placa está em uso, você está desgastando esses componentes. Muitos desses componentes têm na tua composição, né, questões químicas, propriedades químicas no caso, propriedades físicas, e tudo isso vai tendo desgaste durante o uso. É por isso que o no-break tem uma vida útil, certo? Então, se você utiliza menos os componentes eletrônicos, você desgasta menos e, naturalmente, você tem uma vida útil maior. Então, esse é o primeiro fator. E o segundo fator, ainda nesse quesito, é que, como o inversor, vamos colocar assim, o no-break, né, ele está em offline, ele não está ativo o tempo inteiro, provavelmente ele recebe menos pancada da rede. Eu falei, pô, que termo é esse, pancada? Isso é um termo técnico? Claro que não. Isso é um termo do dia a dia. Pancada, eu quero dizer, ele vai receber menos oscilações, ele vai receber menos interferência elétrica. Por quê? Porque ele está offline, ele está em stand-by. E em stand-by significa o seguinte: enquanto você tem energia na tua rede normal, ou seja, não faltou luz, ou você não tem um evento de alta agressividade na rede, o teu no-break, o circuito de no-break, ele está em stand-by, ele está parado, ele não está desgastando, ele não está sofrendo com aquilo, ele não está recebendo, né, como eu falei, pancadas da rede. A partir do momento que faltou energia, ou seja, teve a ausência de energia, ou foi detectado que tem uma falha grave da energia, uma oscilação muito grave, ele ativa o circuito de inversor e passa a alimentar a tua carga a partir das baterias. Então esse é o primeiro fator, eu vou me resumir aqui para não prolongar muito esse vídeo, mas eu queria dizer para vocês que um no-break que atua em stand-by, com inversor em stand-by, ele tende a ter uma vida útil maior. Então, o que eu queria trazer para você nesse caso é que você naturalmente vai ter um ROI maior se você puder usar um no-break que é offline. E um no-break offline não é para todas as situações. E aí é muito importante nesse momento você conversar com um especialista, né, com uma empresa ou com um profissional técnico que entenda se a máquina que você está usando no no-break, né, o teu computador, o teu servidor, o teu ativo de rede, o ativo médico de saúde, o equipamento, a carga que você precisa alimentar, é essencial que ela seja alimentada por um no-break que é online, ou você pode utilizar um no-break offline.
Se você puder usar um no-break offline, certamente a vida útil do no-break vai ser superior, você vai ter ele por muito mais tempo e o teu ROI vai ser superior. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. Segundo ponto, baterias. Vamos falar de bateria? Bateria é um item que é muito comum ela ser parte muito relevante do preço do investimento do no-break, né? Você vai comprar um no-break, se você vai comprar um no-break, esse no-break vai ter autonomia elevada, autonomia, né, estendida, você vai ter mais do que 5 ou 10 minutos, eu quero um no-break para 30 minutos, 40, 1 hora, tem clientes que têm no-breaks para 5, 10 horas, enfim. Se você tem no-breaks para altas autonomias, bateria é um percentual muito expressivo, inclusive da aquisição do no-break, do investimento inicial. E você não vai querer, naturalmente, trocar essas baterias a todo tempo. Então, vou fazer um exemplo aqui. A gente teve um cliente, por exemplo, que comprou um no-break, onde o no-break custou 15 mil reais, mas as baterias custaram mais 20 mil reais. E aí, se você imaginar que daqui a 2 anos, esse no-break ele vai trocar bateria, ele vai ter que investir novamente 20 mil reais. E se bobear mais do que 20 mil reais, porque é natural, né? A bateria vai subir ao longo do tempo. Ele não vai querer comprar bateria o tempo inteiro. Então, se ele puder evitar de trocar as baterias com 2 anos, se ele puder trocar as baterias com 3 anos, 4 anos, até 5 anos, dependendo da situação, isso é melhor para ele. Ele aumenta o ROI dele. Procede isso? Concorda comigo? Então, pensando nisso, é muito importante você pensar em 2 coisas quando você pensa em bateria. Você pensar na qualidade da bateria que você está colocando. Então, você colocar uma bateria de qualidade, uma bateria, né, referência no mercado, muitas das vezes uma bateria homologada pelo fabricante do no-break. Então, esse é um fator muito relevante. Você usar uma bateria, um tipo de bateria que tem um nível de proteção maior, como é o caso das baterias VRLA, tem um nível, né, tecnológico, né, um pouco melhor, um pouco mais apurado. Então, ele vai ter uma vida útil maior. Então, normalmente, baterias VRLA, baterias, né, seladas, com base em gel, elas duram muito mais do que baterias estacionárias, então isso é natural. Você vai ter um investimento com um tempo maior, mais estendido. Uma das coisas que são muito desconhecidas no mercado de baterias é o peso da bateria. Então, eu tenho uma bateria 12 volts e ela é 7 amperes. Não é toda bateria 12 volts 7 amperes que tem o mesmo peso. E aí o peso você está levando em consideração o fator químico dela, né? A propriedade química interna dela. Então, se você tiver mais química, você tem uma troca maior ali dentro, então isso vai te dar, né, de fato, ali, possivelmente, vida útil. E aí eu vou além. Um cuidado que você precisa ter com a tua bateria é você preservar ela em um cenário, um ambiente adequado para ela. É você... Por exemplo, baterias, elas funcionam muito bem em ambientes onde a temperatura elas estão entre 20 graus e 25 graus. Mais do que isso, você começa a ter perda na vida útil da própria bateria. Isso vai fazer com que você precise trocar as baterias com um tempo menor. Bateria precisa trocar calor. Então, de repente, você conversar com o teu especialista de no-break para você ter um banco de baterias talvez aberto, ao invés de ser um banco fechado, que é muito comum no no-break. Ou você ter baterias espaçadas, não só baterias coladas umas nas outras. Então isso vai fazer com que o teu no-break dure mais, de fato, né? E a gente vê muito isso é muito comum. Então eu recomendo demais você levar esses fatores em consideração. E certamente, eventualmente você vai dizer assim, ao invés de eu trocar bateria a cada 2 anos, ter que investir naquilo, eu vou trocar a cada 3 anos, 4 anos, 5 anos. A gente tem cliente que troca bateria com esse tempo. Embora não seja aconselhável, você já entra num fator de risco aí, né? Que é a própria vida útil, o no-break da bateria. Mas se você seguir essas dicas, essas considerações que eu acabei de fazer para você aqui, certamente o ROI do teu no-break vai subir, sem sombra de dúvida. Um outro fator que é muito relevante para você ter um ROI maior no teu no-break, você ter um retorno melhor no teu investimento. Você não precisa ficar investindo de forma recorrente no teu no-break, gastando dinheiro com troca de bateria, com manutenção corretiva, troca de placa. Manter uma manutenção corretiva regular. Corretiva não, preventiva, perdão. Por quê? Porque isso vai fazer com que o teu no-break fique limpo. Felipe, eu preciso limpar o no-break. Claro que você precisa limpar o no-break.
No break acumula poeira, por exemplo. E poeira é um fator que em pequenos componentes, aí vamos lá, vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Ó. Pequenos componentes com poeira acumulada pode gerar curto-circuito. Isso vai fazer que eventualmente uma placa venha a queimar. Ou um componente desse, numa situação de agressividade da rede elétrica, ele não segura e não exerce a sua função. Poeira acumulada pode gerar calor na placa, calor no componente, vai fazer com que ele queime numa situação agressiva de energia elétrica. Então, fazer uma manutenção preventiva recorrente, seja mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual pelo menos, vai fazer de fato com que a vida útil do teu no-break prolongue. Então essas são algumas dicas que eu venho trazer, que são dicas práticas, são dicas para o seu dia a dia. São dicas que vão realmente fazer com que você olhe para o no-break e fale assim, cara, eu estou gastando a menor quantidade de dinheiro possível no investimento desse no-break. E não em cenários muito críticos que tem clientes que investem uma fortuna no no-break e, cara, 1 ano e meio, 2 anos, tem que ficar investindo mais. E aí o ROI daquele no-break vai sendo corroído. Então eu quero trazer essa reflexão, esse pensamento para você. Se você tiver dúvidas, se você achar que, Felipe, eu queria entender um pouco mais, eu queria entender isso dentro do meu cenário aqui, eu tenho cenários muito diferentes, vai ser um prazer conversar com você. Tanto eu quanto a minha equipe, tanto eu quanto a minha equipe vai estar disponível para falar com você e te dar a melhor orientação possível para a gente juntos conseguir encontrar aí um melhor cenário de ROI em no-breaks para a tua empresa, tá bom? Eu fico por aqui e te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço.